Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado especialista em direito previdenciário e dessa vez a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, tá bom? O que acontece? O difícil de você lidar com o direito é que sempre tem mudanças. E a gente está falando da IN 128, então, e ela já teve mudanças. Ela foi mudada agora recentemente, em 6 de dezembro de 2022, pela Instrução Normativa PRSN INSS número 141, de 6 de dezembro de 2022. E ela trouxe alterações. E a gente vai falar dessas alterações até o artigo 90, que a gente já tinha lido com vocês. Então a gente vai fazer esses comentários e vamos colocar na tela aqui essa instrução normativa que ela muda, a IN 128, e o que ela altera. Eu vou só falar das alterações, vou tentar deixar esse vídeo destacado para quem for ver os outros vídeos, saber que houve essa mudança e já faz a leitura com elas, tendo em mente que houve essas mudanças, tá bom? Porque infelizmente não tem como a gente regravar ou ficar falando novamente por conta dessas mudanças, tá bom? E a partir de agora, os novos artigos eu já vou falar com a mudança, tá bom? Com vocês na tela, então, aqui sem demora. Deixa eu pôr aqui para a gente grifar, tá? Então, a instrução normativa aqui, que altera a instrução normativa número 128, de 28 de março de 2022, que é a IN 128, então, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Aqui fala: o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, no uso das atribuições que lhe confere o decreto número 10.995, de 14 de março de 2022, e tendo em vista o que consta no processo administrativo número 35014-341866 de 2020/55, resolve. Artigo 1º. Altera a instrução normativa número 128, de 28 de março, passa a vigorar com as seguintes alterações. A primeira alteração, então, no artigo 8º. O artigo 8º, o parágrafo 12 dele: a inscrição pode ocorrer na condição de filiado e não filiado, observado o parágrafo 1º do artigo 2º e o caput do artigo 7º. Ele também modifica o parágrafo 5º. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, será solicitada declaração do requerente de que não exerce atividade de filiação obrigatória vinculada ao regime geral de previdência ou ao regime próprio, para análise em conjunto com as informações constantes no sistema corporativos à disposição do INSS. Aqui fala que você vai ter que, então, para uma vez que você quer transformar a categoria de segurados, você vai precisar de uma declaração de que ele não se enquadra na outra categoria. A próxima alteração que a gente tem aqui, então, é do artigo 29. O artigo 29, vou grifar ele de verde, ele tem a inclusão aqui do parágrafo único. Para períodos anteriores ao E-Social, aplicam-se as orientações desta seção e dos artigos 558 a 560, quando se tratar de documentos em meio eletrônico, e dos artigos 561 e 562, quando se tratar de documentos microfilmados apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS. Tá? Ele faz essa inclusão, então, aqui do parágrafo único dessa modificação. Você já faça a leitura, então, sabendo dessa modificação. O próximo que nós vamos ter aqui é o artigo 46. Tá? Artigo 46 aqui com vocês na tela. Eu vou só mudar a cor aqui para um rosa. Ele, então, no artigo 46, passa agora no inciso 1º. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendências ou divergências de dados, mas não for extemporâneo, o empregado poderá apresentar, tá? Quando constar, então, pendência ou divergência de dados, mas não for extemporâneo, pode apresentar a comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pela E-Social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado para tanto o modelo de declaração de envio de dados trabalhistas e previdenciários pelo E-Social dos números dos recibos eletrônicos. Tá? Você já pode utilizar esse formulário, inclusive, se você quiser, para atualizar os dados. É pelo E-Social, então ele é mais fácil, mais tranquilo. Constante do anexo 2º para fins de solicitação junto ao INSS para que tome providências quanto à disponibilização das informações correspondentes provenientes do E-Social no CNIS.
tá? Porque agora que é digital é um pouco mais tranquilo essas alterações, desde que não seja extemporâneo, tá bom? Então guarda isso. Inciso segundo, quando o vínculo for extemporâneo, o empregado poderá apresentar. Então ele muda aqui o inciso segundo, constando aqui, ó. Quando o vínculo for extemporâneo, o empregado poderá apresentar, tá bom? Artigo 48 é a próxima mudança. A gente vai grifar ele aqui de esse verde mais claro aqui. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no CNIS do vínculo empregatício urbano ou rural com admissão e demissão anteriores à data da instituição da carteira de trabalho digital, a comprovação junto ao INSS far-se-á um dos seguintes documentos em meio físico contemporâneo ao exercício das atividades remuneradas. Tá? Ele muda essa redação agora que passa a valer para o artigo 48. Artigo 50. Vamos mudar a cor dele aqui também, seguindo a nossa lógica aí. Vamos para um rosa mais forte aqui. Parágrafo 3º. Caso não conste o número de recibo eletrônico emitido pelo E-Social no contra-cheque ou recibo de pagamento, conforme previsto na linha C do inciso 1º do parágrafo 1º, o empregado deverá apresentar juntamente com o documento comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado o modelo, aquele mesmo modelo ali de cima que a gente viu, declaração de confirmação de envio de dados trabalhistas e previdenciários pelo E-Social e informação dos números dos recibos eletrônicos, constante no anexo 2º para fins de solicitação junto ao INSS, para que tome providência quando a disponibilização das informações correspondentes provenientes do E-Social. O que é isso, gente? Qual que é a lógica dessas coisas aqui, desses pedidos? É que quando não consta, mas não constou porque foi um erro ali na hora de imprimir, alguma coisa nesse sentido, você vai ter esses outros dados. Se aí você vê que não foi, que isso foi mesmo uma alteração para fraudar alguma coisa, você não vai ter o número nesses outros cadastros aqui, tá? Parágrafo 4º. A partir da substituição da GFIP pelo E-Social, as anotações contratuais salariais em CTPS em meio físico ou aquelas constantes em carteira de trabalho digital não são hábeis, tá vendo? Ela basta não ser hábeis para comprovar a remuneração existente ou divergente no CNIS, com base no previsto nesse artigo e no artigo 40. Aqui eles falam não são hábeis para comprovar as remunerações inexistentes ou divergentes, tá bom? Remunerações, tá bom? Artigo 51. Vamos mudar a cor aqui dele aqui. Vamos para essa cor aqui. Um pêssego, talvez, não sei que cor seria. Ele passa a ter um inciso aqui, 4º, com a seguinte redação: contra-cheque ou recibo de pagamento contemporâneo ao período, que se pretende comprovar que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas de remunerações, a identificação do empregado e do empregador, b, competência ou período que se refere ao documento. Bem tranquilo também, não tem muito segredo. Artigo 74, a gente vai aqui com um dourado. Observado o disposto na seção 4 e 10 desse capítulo, para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregado doméstico, com admissão a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, 1. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendências ou divergência de dados, mas não for extemporâneo, o empregado doméstico poderá apresentar. Então aqui é quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendência ou divergência de dados, mas não for extemporâneo, a comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo E-Social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado de novo o modelo declaração de confirmação de envio de dados trabalhistas e previdenciário pelo E-Social e informação dos números dos recibos eletrônicos, constante no anexo 2º para fins de solicitação junto ao INSS para que tome providência quando a disponibilização das informações correspondentes provenientes do E-Social no CNIS. Artigo 75. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo para fins de comprovação junto ao INSS do vínculo empregatício doméstico, com admissão a partir de 1º de outubro de 2015 e demissão anterior à data da instituição da carteira de trabalho digital. 1. Quando inexistir o vínculo no CNIS ou constar com pendências ou divergência de dados, caberá ao empregado doméstico cumulativamente apresentar a um dos documentos em meio físico previsto no artigo 76
E B, o comprovante contendo o número de recibo eletrônico emitido pelo ex-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura de identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado novamente o modelo declaração de confirmação de envio de dados trabalhistas e previdenciários pelo ex-social e informação dos números dos recibos eletrônicos constantes no anexo 2º para fins de solicitação junto ao INSS para que tome providências quanto à disponibilização das informações correspondentes provenientes do ex-social. 2. Quando o vínculo estiver extemporâneo no CNIS, caberá ao empregado doméstico apresentar um dos documentos e meio físicos previstos no artigo 76 para o tratamento das extemporaneidades, desde que os dados existentes no documento não sejam conflitantes com as informações no CNIS. Parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 do caput, caso os dados existentes nos documentos em meio físico sejam conflitantes com as informações do CNIS, deverão ser apresentados outros documentos para o tratamento da extemporaneidade, sendo possível ao empregado doméstico solicitar a seu empregado que efetue correções necessárias mediante 1. Regularização dos registros dos eventos eletrônicos no ex-social que sejam incorretos, ou 2. Retificação das informações incorretas constantes nos documentos e e-mails físicos e, na impossibilidade de retificação do documento, que apresente declaração conjunta sobre as penalidades da lei, que deverá conter informações quanto ao exercício da atividade com a indicação dos períodos efetivamente trabalhados, acompanhado de documentação que serviu de base para comprovar o que está sendo declarado. Parágrafo 7º. Para vínculos encerrados até 31 de outubro de 91, competências já vencidas na data da publicação do Decreto 356 e 357, ambos de 7 de dezembro de 91, quando não restarem comprovado um vínculo de empregado doméstico na forma disposta na instrução normativa e existir atividade cadastrada no CNIS com recolhimentos efetuados em época própria, o pedido de filiação poderá ser excluída a atividade, sendo que as contribuições recolhidas poderão ser aproveitadas automaticamente pelo CNIS. Artigo 8º. Artigo 8º, vamos ver aqui, um cinzinha. Parágrafo 1º. A partir da data prevista no caput, o recolhimento das contribuições previdenciárias de obrigação do empregador doméstico, apuradas com base na folha de pagamento registrada eletronicamente no ex-social, passou a ser realizada exclusivamente por documento de arrecadação do ex-social, DAI, sendo que não serão aceitos os recolhimentos efetuados por meio de Guia da Previdência Social, a GPS. Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput nas seções 4 e 10 desse capítulo, nos casos em que o empregado doméstico identificar que não consta remuneração no CNIS ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dados divergentes da situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do CNIS far-se-á pela apresentação dos documentos relacionados no inciso 1 ou inciso 2 seguintes. Primeiro, inciso 1, contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo ex-social contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas das remunerações, a. Identificação do empregador e empregado. B. Competência ou período que se refere ao documento. Ou C. Número do recibo eletrônico emitido pelo ex-social. Rol de documentos, inciso 2º, desculpa, o rol de documentos disposto no artigo 19b do RPS. Parágrafo 3º. Os documentos elencados no inciso 2 do parágrafo 2º devem informar convicção quanto à competência ou período que se pretende comprovar, remuneração oferida, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Tá? Eles têm que ser contemporâneos, assim como a gente já vem falando nos outros casos. Parágrafo 4º. Caso não conste o número do recibo eletrônico emitido pelo ex-social no contra-cheque ou recibo de pagamento, conforme previsto na linha C do inciso 1 do parágrafo 2º, o empregado doméstico deverá apresentar, juntamente com o documento comprovante contendo o número do recibo eletrônico emitido pelo ex-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura e identificação do responsável pelas informações, podendo ser utilizado o modelo de declaração de confirmação dos envios de dados trabalhistas e previdenciários pelo ex-social e informação dos números dos recibos eletrônicos, constante no anexo 2º para fins de solicitação junto ao INSS, para que tome providência quanto à disponibilização das informações correspondentes provenientes do ex-social. E por fim aqui, que a gente vai ler, o último alteração que teve, agora no cinza mais claro aqui, parágrafo 5º do artigo 87, passa a constar:
Caso não conste o número do recibo eletrônico emitido pelo e-social no contra-cheque ou recibo de pagamento, conforme previsto na linha C do inciso 1 do parágrafo 1º, o trabalhador avulso deverá apresentar juntamente com o documento comprovante contendo o número de recibo eletrônico emitido pelo e-social, acompanhado de declaração com a devida assinatura de identificação do responsável pelas informações. Ele vai poder utilizar novamente o modelo chamado Declaração de Confirmação de Envio de Dados Trabalhistas e Previdenciários do Trabalhador Avulso pelo e-social e informações dos números de recibos eletrônicos, constante no anexo 3, para fins da solicitação junto ao INSS, para que tome providência quanto à disponibilização das informações correspondentes provenientes do e-social no CNIS, tá? Houve bastante inclusão para esses formulários constarem, tá? Nada que mudou significativamente que você não iria conseguir resolver, mas é bom ter isso em mente, é bom, a gente precisava colocar. Desculpa se eu corri, é porque o vídeo já ficou rápido, a gente correndo na leitura, ficou com mais de 15 minutos. Eu sei que é ruim para vocês, também é ruim para mim, eu peço a cooperação. Peço também desculpa pelos barulhos de fundo. Eu moro no centro da cidade e nesses horários agora, de fim de ano, as lojas ficam abertas até tarde e acaba tendo esses barulhos no fundo. Não tem como evitar, a solução seria eu não gravar e eu não consigo ficar sem gravar para vocês, tá bom? Obrigado, se inscreva no canal, deixe seu comentário, fale se isso está te ajudando, de onde você está ouvindo esses vídeos, de onde você está vendo esses vídeos. Obrigado e até os próximos vídeos.